Sim, recentemente eu soltei um vídeo aqui no canal contando que vai sair uma nova edição dos quadrinhos sobre o Negan, contando tudo o que aconteceu depois. Mas hoje eu quero falar sobre a primeira edição que saiu assim também sobre o Negan. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, ou melhor, sobre o universo de The Walking Dead. Hoje é mais focado nos quadrinhos, mas a gente pode fazer aquele comparativo com a série, coisas que podem acontecer. Na realidade, você deve ter visto que eu vou contar a história inicial do Negan, vou falar sobre a edição que contou tudo do passado dele, mas a gente não sabe, pode ser que na série seja as mesmas coisas, a mesma história, porque ao que o Negan contou até agora, lá na série, parece tudo muito parecido. E vamos direto ao ponto, antes da gente começar isso aqui, quero pedir demais que você clique nesse like, que vai me ajudar demais na divulgação, se inscreve no canal pra gente poder crescer rumo a 1 milhão de inscritos e segue nas redes sociais pra mais atualizações. É o seguinte, no caso hoje vamos falar sobre uma edição especial dos quadrinhos chamada Here's Negan, né? Aqui está o Negan, basicamente. Eu já fiz um vídeo contando sobre outra edição especial, que aqui conta a história do irmão do Rick, o Jeffrey Grimes. Se você quiser, tá aí no canal, você pode procurar. E vamos lá direto pra história, né? Basicamente, a primeira página dessa edição seria como se fosse a última, é o resultado de tudo, né? Você pode ver o Negan pegando o arame farpado, envolvendo no taco de beisebol e desenvolvendo a Lucille, né? O taco que a gente conhece tanto, que matou o Glenn nos quadrinhos e que na série matou o Glenn e o Abram. Mas logo já na próxima página a gente já tem tipo um retorno no tempo mostrando tudo antes. O Negan é introduzido exatamente dessa forma. Basicamente ele era um professor aí de educação física, algo que dá a entender pela história. Ele tava dando aula de ping-pong e tênis de mesa, sei lá como você conhece, para alguns alunos, algumas crianças. Só que nesse início já mostra a arrogância e o estilo diferente dele. Ele fala que o moleque que tá jogando com ele é um bostinha, que ele mexe a raquete lentamente demais, e se ele tivesse o braço fraco desse jeito, ele ia precisar de 3 fotos da mãe dele pra poder, você entendeu, fazer tal coisa. Se você quiser, você lê na edição. É basicamente um insulto muito pesado pro menino, só porque o menino joga mal tênis de mesa. Isso mostra o moleque já saindo ali correndo, chorando, provavelmente vai contar pra mãe, e os amigos já falam, não, ele sempre foi meio viadinho, a gente vai tentar acalmar ele, e vão embora. Passado isso, a gente tem um momento muito rápido de solidão do personagem, xingando ali e tudo mais, quando de repente a esposa dele, a conhecida Lucille, chega lá pra brigar com ele porque ele fez, né, porque é o trabalho dele. Ela chega brigando com ele, falando que ele tem que ser um exemplo pras crianças e que na verdade ela tá aí com os pais delas no telefone, falando que ele xingou elas tudo até elas irem embora. E foi verdade, a gente viu. Ela de uma forma bem brava fala que ele perdeu o juízo, que a escola vai demitir ele, vai perder o emprego por causa disso, né? E ele já responde num tom de que ele é o certo, né? Ele não pode agir como se ele fosse o professor bonzinho e tudo mais, senão as crianças não vão respeitar ele, e ainda ressaltam que as crianças falam muitas besteiras e tudo mais. Parando aqui rapidinho, um ponto interessante é que tem muito xingamento nessa edição. O Negan foi muito de xingar, ele sempre fala muita besteira, então vou ter que evitar de falar alguns xingamentos, algumas coisas, óbvio. Mas seguindo a isso, temos o grande primeiro problema da história, porque quando o Negan responde isso pra esposa dele, ela já responde, não, mas você não é, tipo, não é bonzinho nesse estilo. Quando ela responde isso, ela já meio que não consegue falar mais e cai desmaiada no chão. Ele já desespera, grita amor, amor, todo louco, desesperado. Chega um senhor perguntando na rua se ela tá bem, ele fala pra chamar uma ambulância, e daí a gente já tem um corte pra próxima cena. A gente já pula pro momento em que ela está no hospital sendo tratada. O Negan tá lá junto, só os dois. Esse é um momento bem triste, porque a partir daí ela já teria feito exames e o médico está chegando pra contar o resultado de por que ela desmaiou assim. E o único trecho que é citado desse resultado é esse que você tá vendo. Ele fala que sente muito ter essas notícias tristes pra dar, mas que não tem um jeito fácil de dizer isso. E aí meio que corta e fica subentendido que é câncer mesmo. Na série a gente viu que é isso. Aí eles se abraçam, choram, um momento muito triste, bem pesado nesse momento da história. E com isso já pulamos pra tudo o que acontece depois disso. Aparentemente a Lucille ia ser tratada, ela tá num período de tratamento, e o Negan está vivendo a vida adoidado. Inicialmente mostra ele fazendo coisas normais, treinando e tudo mais, ainda dando aula, o que sugere que ele não foi demitido então, mas ao mesmo tempo que mostra ele cuidando da esposa dele, no quadrinho abaixo já mostra ele traindo ela. Na cena aparentemente ele tá lá no ato, ele decide parar do nada, tipo, não tá muito bem, e a mulher que tá com ele pergunta, né, o que foi? Tem algo de errado? E aí que ele revela mesmo, minha esposa tem câncer. É o momento dos quadrinhos que a gente sabe o que é o resultado. A mulher, por ter sido contratada com isso, e até o estilo, né, essas pessoas mais frias, não tá nem aí pra isso. Ela até questiona isso, se ele tá falando isso pra ela se sentir mal, ela fala que não tem nada a ver com isso, que ela não tem culpa de nada, manda um xingamento e aí entra pro banheiro lá pra tomar um banho e fala que quando ela sair, espera que ele não esteja mais lá. Nisso vemos o Negan triste, um momento desamparado ali, muito complicado, e aparentemente é aí que ele volta pra casa. Sim, ele deixou a esposa
doente, dormindo na cama sozinha enquanto ele tava traindo ela. E além de tudo, ela sabe disso também. Pensa que triste. Negan chega na cama, ela acorda com o barulho dele, ele pede desculpa e ela fala que de qualquer jeito agorinha ela ia acordar pra vomitar, né? Os efeitos das coisas é muito complicado. E aí que ele revela algo interessante, de que ele terminou. Ou seja, aquela mulher não era prostituta, não era contratada, era alguma namorada que ele tinha ao mesmo tempo que ele tá com a esposa e a esposa sabe disso também. E aí que ela responde, agora que você terminou, tipo, só porque eu tô doente, por que você ia querer a mulher doente que nem vai durar tanto tempo? E aí que vamos pra cenas que mostram que o Negan quer valorizar esses últimos momentos da esposa dele. Ele decide ir tomar um sorvete com ela, mostra ele empurrando ela em cadeira de rodas, mas depois disso, com o passar do tempo, ela já está piorando. A gente vê o Negan no banco do parque chorando e logo já temos uma cena um tempo depois com ela internada novamente no hospital, careca, com efeitos aí do tratamento, creio eu, e ele falando que ela é capaz, que ela vai conseguir vencer isso, que ela é forte e tudo mais. Ele diz ainda que ela é uma espécie de ninja, que ela vai abrir o caminho dessa doença com a sua espada, e é aí que ela responde, né, ninjas não usam espadas, ou seja, ela ainda tá um pouco descontraída. E é aí que o Negan começa a desabafar pra ela, fala que ela é tudo pra ele, que ele, tipo, não soube valorizar, que na verdade ele é um cocô de cachorro, ele é um bosta, fala um monte de palavrão a respeito dele, que a culpa disso tudo tá acontecendo é dele, porque ele não apoiou e tudo mais, e a gente meio que sabe, né, que o cara não favoreceu. Mas é aí que acontece o famoso Marco Zero. O que é o Marco Zero? O momento que inicia o apocalipse, isso mesmo, porque enquanto ele conversa com a esposa dele em fase terminal, o enfermeiro invade o quarto falando que essa área não é segura, que o hospital precisa ser evacuado, que ele precisa ir junto com ele. E é aí que ele revolta, que ele não vai deixar a esposa dele e tudo mais, o enfermeiro já fala que não tem como remover ela, não há nada que eles possam fazer, e o Negan nesse momento também não tá entendendo nada. Só que é aí que ele começa a entender um pouco mais quando ele olha pela janela. Olhando por lá, ele vê destruição, um carro pegando fogo, zumbi correndo atrás de pessoas, e é aí que passa um garoto na porta do quarto falando pra ele correr, corre cara, corre! Negan assim fica extremamente desesperado, em conflito, porque ele não sabe o que fazer, se ele salva a sua vida, se ele fica com a esposa nos últimos momentos, e é aí que ele vira pra esposa dele lá na maca e fala que é melhor que ela esteja dormindo até que isso tudo passe ou acabe. Mal sabe ele o que viria a acontecer. Temos um momento bem triste e emocionante de despedida, ele segura a mão da esposa e aparentemente seria nesse momento que ela vai morrer, aí eu acho que por causa da doença ainda. Justamente porque nas cenas seguintes, quando ele olha lá pra fora pra ver mais a situação, a esposa dele já ressuscita como zumbi de uma vez. E já começa a querer morder, toda desesperada e desajeitada. E quando ele vê ela de costas caindo da cama, ele até tem uma esperança, tipo, perguntando se ela tá bem, achou que ela tinha morrido. Mas quando ela vira com aquela cara de zumbi muito louca, aí que ele toma um susto e fica desesperado. E aí que ele escuta barulhos e olha no corredor, quando aquele mesmo garoto que chamou a atenção dele está precisando de ajuda. Tem dois zumbis querendo pegar ele e o Negan parte pra cima dos dois zumbis. Negan entra em luta corporal contra os zumbis e tudo mais, muito louco, e o garoto fala, né, que tem que acertar nas cabeças, que ele viu o zumbi tomar 5 tiros e não resolveu nada. Nisso, por fim, com muito esforço, o Negan encontra um extintor e mata os dois zumbis, derruba, acerta a cabeça, esvicera tudo, mas é claro, fica muito assustado também, porque é tudo muito novo. Pra ele acabou de matar 2 pessoas, as primeiras da vida dele. Com isso, o garoto consola ele, falando que não tem como ele ser assassino, que ele não matou ninguém, que as pessoas já estavam mortas, e pergunta pra ele aonde ele esteve esse tempo todo. E é aí que o Negan explica, né, ele tava no quarto de hospital com a esposa, cuidando dela durante muito tempo. E é aí que ele fala pro garoto, no fim do corredor A, de frente ao elevador, tem um zumbi no chão e pede pra ele dar um jeito pra ele, que é o zumbi da esposa dele. Ao que dá a entender, o garoto foi lá, finalizou a Lucille, a esposa do Negan, como zumbi, e ele volta contando que aconteceu a mesma coisa com a mãe dele, que eles, tipo, estão mais ou menos na mesma situação, bem triste. Seguindo aí, se eles saem do hospital, o garoto sai na frente ali, um pouco mais desesperado, e o Negan pergunta aonde que ele vai. O garoto, assim, responde que tem que ir pra casa, que não é seguro ficar nas ruas. E é aí que o Negan oferece pra ele pra levar ele de carro, que seria mais rápido. Assim, eles seguem tentando ir na espreita ali pros zumbis não verem e chegarem no estacionamento, que é lá onde o carro tá. No meio desse caminho, o garoto fala pro Negan que ele não é muito legal, e o Negan admite, né, ele trocou o legal por mais durão, mais aquelas palavras mais pesadas que ele fala, e começa a falar pro garoto que a vida basicamente é uma corrida atrás de relações, você sabe o que, entendeu? Tipo, dando a entender e influenciando de forma errada o moleque. E aí que ele pergunta a idade dele, né, que é 13 anos, o garoto responde. O garoto também responde falando que a esposa dele acabou de morrer e ele tá agindo muito estranho, o que que tá acontecendo? E aí que o Negan responde que tá bem e eles começam a aprofundar nesse assunto de relações sexuais. O Negan fala que ele tem que fazer algo logo e tudo mais. O garoto fala que tem uma vizinha, que ele tem uma esperança em relação a isso, que pode salvar ela. Só que quando eles estão conversando sobre isso, e o Negan fala, nossa, gostei de você, um zumbi surpreende, derruba o
garoto no chão e mata ele. Sim, é tipo uma quebra de expectativa total. Você achava que ia ser construída uma história dos dois juntos, relações e tal, mas ali já acaba. E voltamos ao Negan sozinho, né? Mostra ele caminhando nas ruas, ele tentando pegar combustível em um carro ali, tirando, quando de repente um grupo de pessoas surpreende ele falando que aquela gasolina que ele está pegando talvez seja deles. É do tipo, eles viram primeiro, eles querem pra ele. E é aí que o Negan responde todo revoltado, meio que xingando e tudo mais, meio bagunçado, e o cara insiste em querer a gasolina, falando pra ele passar pra lá. E o Negan pergunta, o que vocês vão fazer com isso? Eu achei um carro a uns quarteirões daqui, eu tenho como resolver isso e vocês não têm um carro, não sabem de nada. E aí que mostra um olhando pro outro. E o Negan aparentemente faz amizade com eles, porque ele propõe, nós somos 5 os que estão aqui, então me sigam porque vai caber todo mundo certinho. Seguindo isso tudo, mostra eles chegando no carro, aparentemente não era problema de combustível, o carro tá estragado mesmo, então vão procurar um lugar pra ficarem. E aí que a gente muda um pouco o foco, porque já mostra eles reunidos em uma fogueira ali, conversando, e o Negan falando besteira como sempre. Eu nunca conseguiria prestar atenção num cara desse. Na conversa ele é o tempo inteiro falando do órgão sexual masculino, não, que pega não sei o que, é o tempo inteiro sobre isso. Se você quiser ver em detalhes, você lê pra você ver o tanto que é ridícula a conversa dele. E aí que de repente ele percebe que só ele tá conversando e questiona, tá, eu tô conversando muito sobre isso, mas é porque tem zumbis atrás dele, por isso que muita gente tá em silêncio. Os zumbis cercam eles, começam a morder, começa o tiroteio, um atira no zumbi, outro em outro, até que o Negan pega o taco de beisebol de um deles e começa a matar os zumbis com eles e tudo mais, mata vários e vários e só sobra ele. Todas as pessoas morreram. E é mostrado ele seguindo em frente na estrada com um continua no final. E assim a gente termina a primeira parte da história. A história do Negan é muito grande, se eu não me engano foi dividida em 2 sessões, tem a continuação disso aí tudo, e pra esse vídeo não ficar imenso demais, ia ficar muito grande mesmo, eu decidi dividir. Caso vocês queiram a continuação, que eu conte o resto, mesmo muita gente já sabendo, coloquem aí nos comentários. A partir desse momento na história a gente vai vendo o Negan ficando mais do mal, o cara ficando mais violento, e aí mais pra frente ele vai encontrar o grupo dos salvadores e fazer aquilo tudo, né? No mais, esse foi o vídeo, essa foi minha narração, eu contando a história dos quadrinhos do Negan pra vocês. Eu já vi que muita gente gosta disso, né? Então quero pedir muito que você clica no like, vai me ajudar muito na divulgação, é sério. Se inscreve no canal pra gente poder crescer rumo a 1 milhão de inscritos e se inscreve no meu canal de games. Sim, o link tá sempre aí embaixo na descrição. Lá eu posto algumas gameplays, entre outras. Tenho projetos novos de lives pra esse canal e basicamente foi isso, né? Então é isso aí. Um abraço, fui!